Voltamos, pessoal. O segundo tempo da nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Mais uma vez, galera, projeto módulo 1 já fechou, agora a gente está no módulo 2. Projeto de interdisciplinar 2, ele tem um foco com os processos criativos. O que tudo isso que eu falei de trabalho tem a ver, professor, com processo criativo? O que eu falei para vocês, galera? Necessidades sociais, tá? Necessidades humanas. Olha só essas imagens aqui, como a gente pode entender um pouquinho como nossa tecnologia, quando a gente cria tecnologia, pode nos ajudar a esse processo. Foca aqui primeiramente na primeira imagem, na imagem da esquerda de vocês, tá? É uma ilustração mostrando lá os homens das cavernas, né? Homo habilis, Homo erecto, não sei quem é, não sei identificar quem é esse homem, tá? Olha só o que está acontecendo com ele, onde é que ele está. O que ele está fazendo aqui, galera? Opa! O que ele está fazendo aqui, galera? Presta atenção em cada detalhe dessa imagem. Aqui, ó, na nossa direita dessa imagem, vocês estão observando aqui lobos, né? Ferozes, as bocas com as línguas para fora, né? Vamos dar um zoom aqui nessa imagem, tá? Olha só a cara de mal que esses lobos promovem dentro atacando, ó, esse homem. E observa que esse homem não está sozinho, ele tem, sei lá, uma rede de apoio atrás, né? Um aspecto social nessa ilustração, tá? Então, olha só como complexo. Galera, você está se preparando também para o Enem, tá? Quando a gente olha uma imagem, a gente lê a imagem de ponta a ponta, tá? Então, você está vendo aqui essa imagem mostrando que esse ser humano, tá? Eles estão buscando o que? Segurança, tá? Eles têm um nível social preenchido aí, tá? Olha só que ele não esse ser humano, ele não está sozinho, ele tem, ó, outras pessoas ali dentro, tá ali atrás, ele tá ali protegendo. E com o que ele tá protegendo? Ele tá protegendo o professor com essa lança. Me diz aí, tem lança na natureza assim pronta? Tem não, galera. Então ele criou essa lança, ele criou uma arma. Para quê? Para caçar ou para se proteger, tá? Se for para caçar, foi para atender às necessidades fisiológicas básicas dele. Lembra lá da pirâmide de Maslow que eu apresentei para vocês? E nesse caso aqui, ele está se protegendo, ou seja, mantendo a segurança dele. Homem das cavernas, onde é que ele está ali por trás? O local de proteção dele é próximo das cavernas. Muitos animais procuram esse refúgio de cavernas, principalmente no nosso bioma, por exemplo, na bioma do Piauí, como Cerrado e Caatinga, que a gente tem no nosso estado. E aí, esse hominídeo, como tal, também como espécie de animal, também procura esse refúgio. Mas, ó lá o que ele está fazendo, está se protegendo. A ideia da criatividade perpassa justamente sobre esse ponto. Tá aí a associação direta que a gente tem entre sociedade e criatividade. Olha só essa outra imagem que a gente tem aqui, ó. Opa. Como é que a gente dá o zoom? Olha a segunda imagem que a gente tem aqui, tá? A segunda imagem representa pra gente pinturas rupestres. Hoje, a gente lê essas pinturas rupestres do que aspecto? Para compreender quem eram esses seres humanos do passado, para justamente solucionar os nossos problemas. Então, como é que eles utilizavam? Hoje a gente não tem muita certeza exatamente o que eram essas pinturas rupestres, mas hoje a gente tem uma leitura, tá? Das possibilidades, das hipóteses, né? Do que eram representações da vida social deles. Se eles usavam, por exemplo, as pinturas como estratégia, será que eles usavam como estratégias? Essa certeza a gente não tem, tá? Mas que eram representações da vida deles, isso é um fato, tá? Dos animais da sua época, da cultura entre eles, da vida social,
tá? Mas aí essa é a grande ideia. O processo criativo, galera, entra nesse ponto. Em que ponto, professor? No ponto em que eu conheço quais são as necessidades que eu tenho no grupo em que eu me insiro, tá? Eu sou da igreja, eu sou... não sou da igreja, professor, eu sou da vida mesmo, da curtição. Não, professor, eu sou pessoa séria, eu sou nem de um lado nem do outro. Quem é o meu grupo social, em que eu me encaixo, certo? Quais são as necessidades desse grupo, quem é a necessidade do meu grupo local. No projeto interdisciplinar 1, qual era o tema geral? Quem me lembra aí? Quem me lembra aí? Qual era o tema geral? Não foi o tema específico, não foi o título do trabalho. Eu quero saber qual foi o tema geral do projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, que vocês fizeram no módulo 1. Conta pra mim aí, Nina. Conta pra mim aí, Cecília. Pessoal de Picos. Pessoal de Cajazeiras. Qual foi o tema? Vocês já esqueceram? Vocês entregaram o projeto semana passada e já esqueceram agora qual foi o projeto. Hein? E aí, pessoal? Quero saber. Olha. Bora movimentar esse chat. Bora movimentar esse chat. E aí, já esqueceram mesmo. Olha... Tô anotando, hein? Eu tô anotando aqui, viu, galerinha? Lembra lá que esse trabalho foi avaliativo, viu? Quer dizer, então, que não fizeram o trabalho? É isso mesmo? Como é que vai entregar a nota final? Rapaz, cuida de me responder. E aí, gente? Vocês não podem ter ficado off. A presença também de vocês é importante, viu? Para contabilizar a hora. Olha. Gente... Projeto Interdisciplinar 1, tema geral, foi um painel socioeconômico, um retrato da realidade local. Por que esse tema foi importante? Para vocês conhecerem a realidade de vocês. Como é que eu analiso a realidade do meu momento, da minha sociedade, do lugar onde eu faço parte? Como é que eu identifico um problema dela sem analisar, sem estudar, sem investigar? Como é que, sem eu enxergar esse problema, como é que eu vou ter criatividade? A criatividade perpassa de conhecimento. E primeiro eu preciso conhecer a realidade para depois propor uma solução. Está lá na redação do Enem, proposta do Enem. Todo Enem tem que ter uma proposta de intervenção. Como é que você propõe intervenção se você não conhece a realidade? Por isso que é importante que vocês conheçam, estudem, leiam, tá? Durante as nossas aulas eu vou passar a incentivar, eu vou de vez em quando trazer sempre sugestão de filme e sugestão de livro para vocês. Na aula de hoje tem 2 sugestões, tá? Uma sugestão de livro e uma sugestão de filme para vocês. Já, só na aula de hoje. Galera, ali eu mostrei o Homem das Cavernas, mas bora ali para civilizações históricas, tá? A gente tem esse marco que vai diferenciar a história da pré-história. Quem é que lembra para mim isso nas aulas de história, tá? Não estou pedindo das aulas, não estou pedindo das aulas do curso técnico, estou pedindo das aulas de história agora. Vocês já foram embora? Que história é essa que a aula não acabou ainda? Por que vocês estão calados? Oh, rapaz, quando eu pedir para abrir essa câmera, se eu ver vocês aí olha, vem para cá, galera, ó, atenção. Nas civilizações históricas, elas são marcadas a gente separa pela escrita, tá? Antes da escrita e depois da escrita, embora tenha algumas outras questões envolvidas, tá? Mas em algumas civilizações mais antigas, o que a gente vai encontrar? É esse tipo de organização social. Bonita, né? Só que não, tá? Esse nível de organização social era uma organização hierarquizada, tá? Onde a gente tinha no topo quem comanda e embaixo quem de fato executava ali as tarefas para exerção. Na civilização egípcia, assim como boa parte dessas civilizações mais antigas, tá? A gente vai ter o seguinte, a gente tem antecedentes, tá? Que recaem em camadas da administração de hoje,
Palavras como autoridade, responsabilidade, nascem ali. Especialização, nascem ali. Em que aspecto, professor? Eu tenho necessidades, não tenho? Tenho. Eu preciso fazer tudo? Talvez. Ou não. Não sei. Eu falei para vocês sobre necessidade fisiológica. Comer. E aí, a gente come, né? A gente vai lá, pega um pratinho na panela, bota arroz, bota feijão, bota um ovinho, tá? E aí você abastece. Mas quem que foi que fez aquele arroz? Aí você vai dizer, foi minha mãe. Mas ela fez o arroz sozinha? Tá? De fato, ela pode ter feito na casa de vocês o preparo, aquele arroz gostosinho que só a mãe de vocês sabem fazer. Porém, aquele arroz, ele foi plantado por outras pessoas. Né? Aí é onde entra a nossa importância na nossa relação social. Na sociedade egípcia, a gente tinha isso. Os camponeses e os escravos, eles estavam ali naquele ponto. Tá? Em que aspecto? Olha lá, os camponeses, eles faziam o plantio do trigo. Tá? E esse plantio do trigo, da cevada, do arroz, ele era compartilhado e levado para onde? Para a população inteira. Então, ele abastecia os artesãos, os comerciantes, os escribas, até o senhor faraó. Isso é divisão do trabalho. Os comerciantes faziam o quê? Vendiam, faziam as intercambiações e tal, beleza? Ótimo. O grande problema aqui dessa sociedade era o seguinte, tá? Normalmente, o que nessa especialização, eu tinha que me manter. A história do filho de peixe, peixinho tá? O que a lei estabelece que nenhum comerciante poderia se dedicar a um comércio que não tivesse transmitido pelos seus pais. Se eu nascia camponês, eu me mantinha camponês para o resto da vida. Se eu nascia escravo, isso também. Hoje a gente vive numa sociedade muito mais interessante, tá? E, professor, meu pai é agente de portaria, minha mãe é cabeleireira, mas eu quero ser médico, eu posso? Pode. Tá? A gente oferece essas possibilidades. Não é tão fácil, né? Mudar nesses status sociais, mas sim, isso é possível na nossa sociedade que a gente tem. Ali, não podia. A autoridade é importante justamente nessa linha de comando aqui. Lá no topo, a gente tinha o faraó, que observava, cobrava os impostos e tomava as decisões de modo social. É claro que, bom, essa organização social ela é muito importante, muito visada e que a gente enxerga até hoje dentro da organização das nossas organizações. Eu vou resgatar e mostrar isso para vocês, tá? Mas só para ter uma ideia, a gente desenha organogramas, tá? Então, isso que eu estou acabando de desenhar aqui para você, ó, isso aqui, galera, é um organo quadradinho, 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 tá? Isso aqui, galera, que eu acabei de desenhar aqui, ó, é um organograma. Um organograma, galera, é um desenho gráfico onde cada quadradinho desse representa um cargo que uma empresa, que alguém de alguma empresa vai ocupar, ok? Ah, beleza, eu ocupo esse cargo, tá bom? E aí, ó, quem tá lá no topo é tipo o faraó, né? Linha de comando, chefe. A gente vai entender ao longo das aulas o porquê esse topo é importante. Tá? Ah, toma as decisões estratégicas e tal, mas é autoridade também. Enquanto quem está lá embaixo, está lá no chão da fábrica, é o operário da fábrica, por exemplo, ele está ali para executar as tarefas. Ele não vai tomar grandes decisões, mas ele vai executar as tarefas pertinentes àquele ponto. A nossa administração, ela sofreu alguns impactos ou alguns antecedentes históricos importantes também, ligados aqui, ó,
a administração, tá lá na China. Eu vou já voltar naquela palavra tripalium, tá ali, tá? Na China, por exemplo, com a militar, com a arte militar. E aí eu falei para vocês que eu ia passar a sugestão de livro. Não falei? Falei. Sugestão de livro. Gente, hoje esse livro ele é uma adaptação, tá? Esse livro ele foi escrito, só para vocês terem uma ideia, é um dos livros mais lidos por empreendedores. Todo grande empreendedor, quando fala assim, ai, que livro você leu? Ah, eu li Arte da Guerra. Eu li Arte da Guerra. Leiam, tá? É um livro que fala um pouquinho sobre estratégia. Quando a gente vê essa palavrinha planejamento, a gente está falando de estratégia. Como planejar, como estipular, como entender o comportamento, tá? Tá lá uma das frases do Sun Tzu. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Por quê? Como é que eu vou conseguir ganhar sem lutar? Porque eu vou conhecer as fraquezas do meu adversário. Porque eu vou conhecer as minhas forças, porque eu percebo, consigo enxergar oportunidades no mercado de trabalho. Oportunidades, professor, imagina. Imagina só que você pensou no negócio, você fala, poxa, seria tão legal se tivesse uma empresa aqui na minha cidade que fizesse eventos, uma empresa que fizesse fotos, que trabalhasse com gráficas, né, com design gráfico das empresas locais. E aí você fala assim, por que eu não? Por que eu não posso começar? Aí tu vai lá e investe nisso. Procura um curso profissionalizante para se capacitar, vai atrás do mercado profissional para poder ganhar dinheiro. Isso é uma oportunidade. Enxergar que na tua cidade, na tua região, na tua comunidade não tem aquela empresa e você se destaca porque você não tem concorrente. Isso é a oportunidade. Oportunidade de se destacar dentro do mercado porque não tem concorrente. Mas aí, ao mesmo tempo, tu imagina o seguinte. Tu imagina que tu vai fazer abre essa empresa, passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, ninguém trabalha. Ninguém faz isso, é só você que manda no mercado, tu se acomoda. Tu não se capacita mais, tu não se atualiza, tu só tá fazendo a mesma coisa, até a hora que surge uma empresa nova na tua cidade e ela te analisa, porque ela faz isso. A gente chama isso até de benchmarking, tá? Anota aí no caderno de vocês, são palavrinhas que vão entrar na vida de vocês. Benchmark, o que é isso? É olhar o meu concorrente para saber que estratégias ele utiliza, para analisar as fraquezas dele. Ih, ele está desatualizado. Aí ele vai analisar. Imagina aí, a Cecília está fazendo uma grande empresa de eventos que não tem na cidade. A Nina começa, vai lá, vai consultar, contrata uma vez para poder sentir como é a organização. Ela também está se capacitando, então ela enxerga que a Cecília, ela tem vários erros, tá? E aí, obrigado, Cajazeiras, pelo feedback. E aí, o que que ela faz, a Dina? Ela vai enxergar, tipo, poxa, a Cecília tem várias fraquezas. Eu vou abrir também uma empresa, mas eu vou me destacar. Porque eu sei das fraquezas dela e eu vou mostrar para o público que sou diferente dela, certo? E aí o mercado de clientes vai começar a olhar para a Nina e vai falar assim, opa, mas esse produto aqui é diferente, certo? Se a Cecília não se cuidar, ela pode se prejudicar, ela vai perder boa parte do seu mercado consumidor. Pensar na arte da guerra é fazer essa análise. A gente lá no na administração, a gente tem uma análise. Opa, desculpa, galera. A gente tem análise estratégica justamente para fazer isso. A gente chama essa análise de análise SWOT.
ou matriz fofa? Fofa, professor? Sim, fofa, porque é uma sigla, tá? Sigla para F. Primeiro F, força, tá? Segundo segundo F que a gente tem, marca texto. Segundo F, fraqueza. O de oportunidades e o A, galera, é de ameaça. Ficou meio cortadinho aqui, mas vamos lá, de novo. Essa análise fofa é uma sigla, tá? F de força, O de oportunidade, segundo F de fraqueza e A de ameaça. Então, quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente faz uma análise da minha realidade, da minha empresa. Qual é o perfil da minha empresa? Qual é a ameaça que a gente tem? Por exemplo, falta de tecnologia? Será que é isso? Será que a gente precisa inovar? A gente precisa trazer novos talentos? Tá? Será que eu preciso me qualificar profissionalmente? Vocês mesmo disseram que precisam se qualificar, né? E aí, galera, é isso. Não, será que eu preciso comprar novos equipamentos? Nem tudo. Muita gente acha que resolve o problema da empresa comprando equipamento novo. Não é, tá? Às vezes você precisa fazer uma análise do que de fato é a tua fraqueza. Olhar para si mesmo, olhar para si como empresa, falar assim, eita, aqui eu estou falhando. Tá? Vocês podem fazer isso, por exemplo, se preparando para o Enem. Eita, mas matemática não é muito legal, não. A minha força, professor, é em linguagens. Você vai dizer para mim isso, não sou eu, não, é você. Eu sou bom em português, eu adoro as provas, eu me sinto confortável. Tá? Por que a gente precisa fazer essa análise? Porque senão a gente recorre em erros, a gente fica lá só na nossa zona de conforto. Eu gosto de linguagem, fica só estudando língua portuguesa, esquece física, esquece química, esquece matemática, que talvez sejam suas fraquezas. Tá? O que é O de oportunidade? É enxergar oportunidades, como exemplo que eu disse, não tinha ninguém no mercado de trabalho. Opa, criei o meu próprio negócio. Tá? A oportunidade pode ser no aspecto de olhar para a internet e falar assim, poxa, agora eu estou com acesso à internet, estou com tempo livre, que tal eu fazer um curso lá no Sebrae? Tem cursos online no Sebrae de graça, tá? E as ameaças são pontos de concorrência, você olhar para o teu lado e você observar que tem colegas mais preparados, que você vai falar, eita, eu preciso correr atrás, porque senão eu vou ficar para trás. Tudo isso é a ideia da análise SWOT. Outra ponto muito importante, que eu acabei não falando aqui agora, mas eu preciso falar, é que dentro da estratégia militar surge, tá, do sistema militar a hierarquia, tá, galera? A arte da guerra, né, ela traz muito essa ideia da hierarquia, da autoridade. Para quem tem pai militar, para quem tem mãe militar, aí, seja do exército, da polícia militar, do corpo de bombeiros, né, enfim, dessas áreas, vocês vão observar que esses familiares, não precisa ser pai e mãe, pode ser familiar. Tá? Vocês vão observar que eles têm um padrão muito rígido, tá? De comportamento. Por quê? Porque eles não são civis, eles são militares, e a hierarquia é um ponto muito importante no seu comportamento. Olha lá o que Sun Tzu diz, né, o autor de Arte da Guerra. Quando o general é fraco e sem autoridade, quando suas ordens não são claras e distintas, quando os oficiais e aos homens não são fixados os deveres, os resultados é uma profunda desorganização. A organização militar é muito marcada por essa autoridade. Só que, detalhe, você que está assistindo essa aula, pode até não ser um militar. Mas, aqui na administração, a gente vai ter uma nova interpretação sobre a autoridade. Por quê? Porque a gente acaba confundindo duas palavrinhas. Quem são elas? Autoridade e autoritarismo, tá? São palavras distintas, tá?
dentro do vocabulário. O que é o autoritarismo, professor? É aquela dentro da administração, galera. É aquele chefe ranzinzo, chato, que manda e você tem que obedecer, porque se você não obedecer, o que acontece, galera? Você vai ser demitido, certo? Eu é que mando esse negócio aqui. Bora! Acabou-se. Qual é a explicação? Por que eu tenho que fazer isso? Qual é a lógica? Não importa. Tá? A autoridade tem muito mais a ver com os aspectos de liderança, tá? E aí você pode entender, por exemplo, alguns aspectos, por exemplo, dentro da casa de vocês. Quando você olha para o meu olhar, quando eu olho para dentro da minha casa, e eu pergunto para vocês, quem é o líder da casa de vocês? Aí você vai olhar e você vai falar assim, quem? Não é quem eu temo, mas é quem eu confio, é quem eu sigo as ordens. Normalmente os nossos pais, eu entendo, galera, está passando por mudanças de gerações, tá? Então, houve um tempo em que, sim, os pais, eles eram autoritários, tá? Eles não eram autoridades, eles eram autoritários. E eles mandavam, eles batiam nas crianças. Talvez os professores mediadores, os pais dos professores mediadores tenham passado por isso mais forte. Então, eles temiam, eles tinham medo, tá? Não era o respeito, era medo desses pais, tá? Então o autoritarismo está ligado a isso. E a autoridade, professor, tem a ver com a liderança, tá? Então quando a gente consegue conversar, dialogar, ouvir, entender a necessidade dos pais, às vezes muitas mães elas conseguem ouvir e aí a gente passa pra gente confiança. O líder ele conduz e tá aqui, ó. Quando oficiais e homens não são fixados os deveres, o resultado, as ordens não são claras, ou seja, falha na comunicação. O resultado é profunda desorganização, então as empresas elas falham diretamente por conta da falta de liderança. Eu não sei o que é para fazer, não são fixados os deveres, por que eu tenho que fazer isso? Certo? Se o profissional não entende o teu caminho, ele não vai. Galera, eu vou voltar aqui porque eu pulei esse slide de propósito, tá? O que acontece? A etimologia da palavra. O que é etimologia, galera? Etimologia é a origem da palavra. A origem da palavra trabalho, ela vem desse lugarzinho aqui, ó. Trabalho é igual a tripalium, tá? Então é uma palavra de origem, se salvo engano, grega, tá? Então, tripalium, galera, era esse instrumento de tortura que vocês estão observando aqui, ó. Isso era o tripalium. E aí ele era marcado justamente por aos que trabalhavam de servidão, os escravos, tá? Era um instrumento de tortura ligado durante muito tempo à ideia de atividade penosa, torturante, tá? Às vezes as pessoas até brincam. Menino, isso é trabalho, é para dar trabalho mesmo. Não, galera. O trabalho é para gerar frutos, riquezas, né, conhecimento, enfim, tá? Mas na nossa sociedade grega, romana, o escravo trabalhava para maiores necessidades. Depois apareciam os artesãos e os camponeses. Galera, esse tripalium era um instrumento de tortura para quem não queria trabalhar. Então eles precisavam ou trabalhar até a exaustão ou eles iam ser penalizados com o tripalium, tá? E o trabalho ele surgiu desse aspecto. Ou você sofre de um lado ou você sofre do outro, tá? E aí vamos entrar aqui dentro de outras civilizações e como os trabalhos eles acabaram mudando e moldando a nossa administração. Na Grécia, desenvolveu-se um governo democrático, com todas as complexidades de um governo de classe tipo acarreta. É a civilização grega que será encontrada a origem do método científico, tá? Porque, gente, ciência nem sempre existiu, tá? Vou até passar já uma sugestão de filme maravilhoso para vocês, tá? Que tem a ver um pouquinho com o método científico também. O que é o método científico, galera? O método científico é aquele método que a gente fala de observar, problematizar, tentar responder, né, ou hipotetizar, né, tentativa de resposta, tá, e experimentar. Nem sempre é ciência, tá? A ciência só vai se estabelecer
lá no período do Renascimento, do Iluminismo, certo? Onde o homem, né, ele retoma o seu poder. Enfim, nas aulas de história, de filosofia, de sociologia, vocês vão aprofundar um pouquinho desse tema, tá? E boa parte da ciência, ela se consolida nesse tempo, tá? Então, biologia, química e física vão surgir só depois disso, tá bom? Vão só se consolidar depois disso. Mas a grande importância aqui da Grécia está aqui nesse aspecto do desenvolvimento do governo democrático, onde a gente não precisa necessariamente se manter dentro de um sistema de castas, tá? Porque, ao contrário, por exemplo, de uma sociedade de abelhas, a gente não precisa estar preso ou restrito a uma sociedade que é tipo assim, a abelha, galera. Né? Por que eu estou puxando a abelha aqui para vocês, tá? Uma abelha é um animal, é uma espécie de animal que se organiza em sociedade. Vocês estudam isso nas aulas de biologia, tá? Aí, só que, ao contrário delas, né, a gente não tem castas, tá? Ah, professor, mas lá na sociedade tal tem um regime de castas, eu vi isso na novela. Atenção, biologicamente, nós somos iguais, tá? Nós somos seres biopsicossociais, tá? Então, eu estou trazendo essa comparação biológica, tá? De fato, uma abelha tem castas no aspecto de ser diferente biológico. Uma abelha rainha e um zangão, a origem desses dois indivíduos é distinta, tá? Um zangão, ele nasce por partenogênese. A abelha rainha é por um ovo fecundado, ainda nutrida com mel real, diferente das operárias. Então, de fato, biologicamente é diferente. Você olha para um, olha para outro, você consegue distinguir os grupos, morfologicamente. O ser humano não tem essa distinção. Porém, a gente havia lá na sociedade egípcia, na sociedade militar lá do Oriente, da China, por exemplo, o sistema hierárquico é muito forte. A democracia, ela permite justamente essa flexibilidade social. É perfeita? Claro que não, até hoje não é. Claro que nessa época essa mudança não vai trazer para a gente. Porém, o estudo, o questionamento, né, os gregos, né, os grandes sofistas, né, eles ajudam muito a gente a questionar essa nossa sociedade. Tá? É claro que a gente precisa fazer alguns recortes sociais, entender quem eram os filósofos da época. Eles tinham tempo para pensar, tá? Eles não eram os escravos que tinham que trabalhar o tempo todo. Aparecimento das fábricas, tá? Outro ponto importante para impactar a nossa construção da nossa administração são as revoluções industriais. Ao todo, nós tivemos 4 grandes revoluções, tá? 4 grandes revoluções. E eu vou chamar a atenção para vocês das 2 primeiras, a primeira e a segunda Revolução Industrial, tá? Porque nessas revoluções industriais, que acontecem ali lá no século XIX, início do século XX, tá? Elas impactam muito o que a gente chama de administração. Então, a administração que vocês estudam, as técnicas, essas análises que eu falei, mostrei aqui para vocês, pirâmide de Maslow, eu mostrei para vocês análise SWOT, né? Então, elas são ferramentas que hoje a gente usa na administração moderna, tá? Que vocês trabalham, que o professor André Loyola vai entrar aqui na sala falando, que o professor Gilvan entra aqui na sala falando, que o professor Jorge entra aqui falando, é sobre isso, tá? Essas revoluções impactam muito. Mas como elas impactaram a sociedade? Primeira coisa, aparecimento de fábricas modificaram a nossa estrutura social. Por quê? Porque começou a aparecer uma máquina trabalhando para o ser humano. Oxi, Karl Marx disse que trabalho era a força, não foi isso que a gente falou na primeira aula? Que trabalho era a força para resolver os problemas, para gerar sustento. E aí, se agora tem uma máquina fazendo para mim, quem é que vai suprir as minhas necessidades? Marx disse que trabalho é inalienável. Como é que surgiu uma máquina agora? E o que eu faço comigo? Galera,
Atenção, surgiu essa máquina, mas o trabalho não acabou, não. Alguém precisava operar as máquinas da época. E aí, eu precisei me profissionalizar, me capacitar. A gente está vivenciando isso hoje, tá? Por quê? Porque as máquinas estão mudando, elas estão ganhando o que a gente chama de inteligência artificial. Agora um carro anda sozinho, tá? E aí você vai falar assim, e agora? E o motorista de Uber? E o motorista de táxi? E e o porteiro, tá? Então, tem algumas profissões, o porteiro, o caixa do supermercado, tá? Quem mais que são profissões que estão desaparecendo? Os motoristas. Motorista até que não, ainda vai demorar um pouquinho para os motoristas perderem mercado. Mas tem muitas profissões que estão sumindo. E aí, entregadores, por exemplo, tá? Então, são profissões que estão assim, meio que sendo mexidas. Para onde é que vão esse profissional? Ele precisa se capacitar e encontrar um novo caminho, tá? Olha só o que acontece aqui, ó, nesse aspecto aqui, ó. Segundo ponto, substituição do artesão por operário especializado. Quem era o artesão? Artesão até hoje existe, tá? Então não é que some, muda, tá? O artesão, ele é um profissional de manufatura. Tanto um como operário é manufatura. Manufatura, gente, é indústria, tá? O artesão é trabalho industrial? Sim. Em que sentido? Ele transforma um produto. Pensa lá, por exemplo, no artesão que vai fazer uma bolsinha de palha ou que vai fazer uma rede de tucum. Ele está usando uma palha, né? Está usando folhas lá de uma palmeira, ou do tucum, da rede do tucum, ou da palha, que pode ser, por exemplo, do coco babaçu, tá? Peguei aquela folha e criei arte. Ele transformou o produto, ele pega a matéria-prima, ele converte e ele vende aquele produto. Tudo passa pela mão dele, certo? Só que hoje, dentro dos mercados de trabalho, principalmente dessa ideia da palavra indústria, a gente produz em alta escala. E aí, para poder otimizar esses processos, o que acontece? Eu preciso de muita mão de obra técnica. Um faz um corte, o outro bota o parafuso, o outro acosta o parafuso, o outro faz... Então, se eu tivesse que fazer pontualmente, tá? Todo o trabalho sozinho demoraria muito mais tempo. Agora, tendo várias pessoas colocando a mão em partes específicas, a gente agiliza o trabalho, tá? Por exemplo, quem já assistiu Fórmula 1, coloca aqui para mim no chat. Vocês já observaram que lá na hora que tem um pit stop, tá? Aquela paradinha para trocar os pneus, entra assim uns 15 pessoas de uma vez e faz tudo ao mesmo tempo e aí depois sai. Isso é o exemplo desse trabalho, desse operário especializado. Alguém para trocar o pneu dianteiro do lado direito. Um outro para trocar o pneu dianteiro do lado esquerdo. Porque se eu tivesse um só para trocar os 4 pneus, a gente ia gastar muito mais tempo. Essa é a grande ideia aqui, ó, do sistema operário, do sistema operário especializado. Um bom exemplo para vocês aqui, tá aqui, ó, sugestão de filme. Aquele livro que eu passei está como de domínio público, viu? Então vocês encontram fácil para baixar o livro Arte da Guerra. E esse filme aqui vocês encontram fácil também no YouTube, tá? Eu acredito que também está no domínio público, tá? Mas independente disso, vocês encontram fácil aqui no YouTube, tá bom? Esse filme aqui é o chamado filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. É um filme maravilhoso, é um filme de 1936, ou seja, é um filme, olha a data do filme, né? Esse filmezinho aqui, galera, retrata a sociedade da época, tá? É um filme mudo, então é diferente para vocês, tá? Conta pra mim aí se você já assistiu esse filme. Pessoal de Cajazeiras está participando dessa aula. Cecília, Nina. Você já assistiu esse filme? Fantástico. Fantástico. Ele retrata justamente esse período da Revolução Industrial que impacta a nossa sociedade, tá? E aí, o que acontece? Esse operáriozinho aí, ó, que o Charlie Chaplin tá, ele é um operário que não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá coxando parafuso. Mas pra quê?
Nem ele sabe. Essa é uma das imagens mais emblemáticas desse filme. Por quê? Porque olha só onde é que Charlie Chaplin está. Ele está dentro da máquina e ele está nas engrenagens da máquina, onde só a máquina poderia existir. Ele se confunde a máquina, porque é isso que ele é para a empresa, é isso que ele é para a indústria. Parte de um recurso descartável. Galera, esse filme aqui é interessante em que outro aspecto, tá? Vocês vão ver cenas, por exemplo, que a ciência impacta muito. Em que sentido? Em desenvolver nos colaboradores da sua época, o quê? Tecnologia, tanto a criatividade, por exemplo, tem uma cena lá que é muito legal desse filme, que surgem cientistas lá para poder criar um equipamento para fazer com que o trabalhador comesse enquanto trabalhava. Então, ele não ia parar nem para comer, certo? Escovava o dente, bebia água, tudo enquanto estava trabalhando, para se manter trabalhando o tempo todo. Aí é a ideia da criatividade. Será que quando a gente coloca ou plota através a criatividade para solucionar um problema da empresa, a gente está solucionando a necessidade humana, por exemplo? Certo? Será que a necessidade humana de fato está sendo sanada? Ele precisa comer e dormir e descansar, ele não precisa, certo? É um filme fantástico, excelente. Para quem não assistiu, a Cecília já assistiu. O pessoal de Cajazeiras ainda não. Galera, no YouTube é fácil encontrar, tá? Então eu recomendo. Ele é um filme de comédia, então ele é um filme leve, tá? De 1939, não tem falas, tá? Tem algumas falas que são textos, tá? Porque na época o cinema não conseguia fazer essa absorção. Beleza? E para fechar, olha só o que aconteceu, tá? Fazer uma comparação com os dias de hoje. Vou deixar esse questionamento para vocês. E as novas tecnologias que a gente tem? A gente ficará sem trabalho? Será que o que a gente conversou na aula de hoje, todas essas transformações, aquela fala lá que eu disse que eu trouxe para vocês do Karl Marx, a gente vai ficar sem trabalho? Olha só que os carros que são automáticos, que dirigem sozinho, a Uber, essa marca aqui, ó, famosa por transporte, tá? Tá ali, ó, desenvolvendo um carro hoje para que, ó, tem câmera em todo lado, para ele identificar tudo e o carro dirigir sozinho. Para onde é que vão os motoristas? Sabe o que é isso aqui, ó? iFood. A Food lançou, tem pouco tempo, esse drone para fazer entregas de encomendas, certo? Então tá aí, ó, mostrando para vocês como algumas profissões estão correndo risco. Será que está correndo risco? Será que não está? O que vocês acham? Tá? Eu vou deixar o questionamento para vocês, tá? E aí eu quero a próxima semana, quando a gente se encontrar novamente, que vocês me tragam essa ideia de solução. E aí, tá? Para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar um exercício. Galera, vocês estão ligados, né? Que o tempo da nossa aula ele foi reduzido, tá? Mas que vocês não vão ficar sem desenvolver esse processo, tá? Aqui, ó, tá a atividade, eu vou deixar a atividade, questão 1, eu vou deixar aqui alguns segundinhos ela na tela, para a gente botar a nossa pergunta, ó, pergunta do 1 de novo, para vocês tirarem um print, tá? Esse material com atividades vai chegar para vocês, tá? Ele tá sendo processado, viu, pela equipe do canal Educação e da Seduc, ele vai chegar até a escola, mas por enquanto vocês vão pegando aqui pelos nossos slides, tá? Questão 2 para vocês, o enunciado, tá? Também tem um questionamento lá no final, beleza? E galera, é isso, ó, questionzinha 2. Muitíssimo obrigado, foi um prazer conhecer vocês, tá? A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira, às 4 horas da tarde. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.